Bom, o entrevistado de hoje é um cara que é muito conhecido e eu conheço ele também assim como um cara de luta, um cara guerreiro, que acredita nas ideias que ele leva para o povo. O nosso amigo é o Rogério do PT. Rogério, hoje a gente vai ter uma conversa que leva a tua ideia de fato aonde o povo está nesse momento. Explicando um pouco da tua história, das tuas ideias, do que tu já percorreu na política. E a primeira pergunta que eu te faço é: você ainda está no governo França? Olha, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, porque hoje na rede social a comunicação é tão interessante e dinâmica. Eu respondo com muita tranquilidade. Eu passei uns 3 meses e alguns dias no governo França. Foi um convite que eu recebi do meu amigo, companheiro e uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, que é o Dr. Alain Roberto, né, que era o secretário de articulação política do governo Antônio França. E ele me convidou para ser o secretário adjunto. No primeiro momento eu disse para ele que não estava no momento disponível a assumir esse cargo, primeiro porque eu não tinha ajudado a construir a vitória do governo Antônio França. Participei de uma outra chapa, apostei na candidatura da doutora Valdirene Silva, que é a esposa do doutor Leonelson Passos, que é um amigo, eles dois que eu tenho uma admiração profunda. Então naquele momento eu não aceitei, mas aí o doutor Alain insistiu, levou esse debate para a direção municipal do PT em Pedreiras. O diretório fez um debate, o Alain participou desse debate e nos convenceu, e inclusive a mim, a participar do governo Antônio França. Naquele momento a gente acreditava que precisava sim da nossa contribuição para fazer um governo mais democrático, popular, voltado às causas sociais, que essa era a filosofia que o Alain abordou, e me colocou como era que o governo ia ser tratado, a forma democrática. Foi escolhido 3 secretários através de uma votação pelos movimentos sociais. Foi a Secretaria de Juventude, a de Cultura e, salvo engano, a das Mulheres, que foi a Jane Glebe Silva, ficou secretária de Mulher, o Felipe Figueiredo assumiu a Secretaria de Juventude e a Francinete assumiu a Secretaria de Cultura, através dos movimentos sociais. Então aquilo me chamou a atenção e o Alain nos convenceu. E eu, como sou admirador profundo daquele cara extraordinário que ele é, um cara político, inteligente, que usa a sua defesa e a sua luta política sempre em defesa dos sem voz e sem vez, dos descamisados, e ele tem um amor profundo por Pedreiras, apesar de sempre apoiar os prefeitos. O prefeito ganha eleição e 1 mês, 1 ano ou 2 tem esse rompimento, né, precoce. Ele não chega até o final do governo por conta das ideias dele, de defender as pessoas que ele acredita que precisa de defesa. Então foi a nossa passagem lá. Colaborei, tentei, entrei agradecendo o convite, tanto do Alain como do prefeito, e saí fazendo uma carta, né? Saí junto com o Alain saiu no dia 25 de dezembro, eu também saí junto, porque entrei com ele e quis sair junto, sem nenhum demérito, sem nenhuma crítica pessoal, mas acreditando que não era mais o nosso sonho e desejo de estar naquele governo. A quem você atribui, de fato, você não ter conseguido obter um mandato eletivo? A que aspecto você atribui? Primeiro, ao poder econômico forte, né, que impera ainda nos municípios. E em Pedreiras não é diferente. E segundo, porque eu acho que de uma forma ou de outra eu tenho pecado em algum momento de não ter levado a minha mensagem às pessoas, né? O direito dos trabalhadores é a minha pauta prioritária. Eu defendo muito o direito do professor, do lavrador, do trabalhador do campo, aqueles que não têm voz nem vez, dos pescadores, da juventude. Por exemplo, muitas pessoas me conhecem como Rogério do PT, mas eu sou o Rogério da Pastoral da Juventude, aqui do Santuário de São Benedito, sou militante dos sindicatos, faço parte da diretoria do Sindicato Municipal dos Professores, junto com Roberta, travo uma luta lá em defesa do piso nacional do magistério para os professores, defendo a pauta da reposição salarial dos agentes administrativos do governo municipal. Fiz esse enfrentamento no governo Lenoils, que era aliado, no governo Toton Chicote, que eu era oposição, mas sempre tivemos bom diálogo na pauta de negociação e tivemos bons resultados
de negociação e valorização salarial, e no governo França, apesar de ter saído, a gente faz essa cobrança e enfrentamento da reposição salarial. Conseguimos agora, esse ano, junto com o nosso sindicato Companheira Roberta, 10% de reposição salarial. E assim, a minha luta é garantir o direito dos trabalhadores, lutar pela assistência social, saúde, educação é prioridade. A minha pauta política é essa. Eu nunca fiz aliança pensando em um grupo que vai ganhar ou quem tem mais dinheiro e mais vantagens. Não, eu só penso mesmo no povo, porque eu vim do povo, sou do bairro do Diogo, nasci lá. Eu tenho, desde os meus 15 anos, que eu moro na Nova Pedreiras, que é onde minha mãe foi mudar para lá. Mas assim, o bairro que eu tenho do coração é o bairro do Diogo. As pessoas de lá são a minha família, que eu acredito e que eu acho que o governo deve estar aberto para as pessoas que mais necessitam, né? Precisam. Hoje, você está presidente do partido, né? Ou não é você o presidente do partido do PT? Não, na verdade eu fui presidente só por um mandato. Esse mandato agora, presidente é a professora Ana Cátia. Ela é presidente até o final do ano. Eu tive, numa época, presidente do PT, na época que o PT participou de uma eleição e só foi uma eleição de 2 anos, que foi o processo do impeachment da Dilma. Justamente no período do impeachment foi o período que eu fiquei na presidência. Mas por eu ser conhecido como Rogério do PT, as pessoas sempre acreditam que eu sou o presidente do partido. Passei só 2 anos na presidência, me filiei assim, num partido muito jovem, desde os 16 anos que eu sou militante da Pastoral da Juventude e do PT. E de lá para cá eu tenho enfrentado, por exemplo, lutas sociais e a bandeira da defesa dos trabalhadores. Você está na diretoria dele hoje? Eu componho só o diretório municipal, não faço parte da executiva do PT municipal, eu estou ocupando uma executiva do PT estadual. Hoje eu represento o PT no estado do Maranhão como representante dos interior, né? Eu sou uma voz na executiva estadual do PT representando as cidades do interior. E Pedreiras, a terra do poeta João do Vale, é uma cidade que fica no centro do Maranhão. Talvez por isso, pela essa representação que tem a terra do poeta João do Vale e um pouco também pela minha militância, né, na defesa do direito dos trabalhadores e da luta social e política que a gente enfrenta pelos mais humildes e os mais pobres. O PT já está se organizando para a campanha do próximo ano, já tem nomes já disposto para disputar, sair candidato no PT? Olha, na verdade, depois das eleições federais, quem fica na oposição geralmente já está fazendo campanha, né? É assim que as coisas funcionam. Então nós saímos de um processo eleitoral onde nós tínhamos candidato a presidente nacional, que era o Haddad. Então depois da eleição do Haddad, aqui em Pedreiras nós tivemos quase 70% do eleitorado no segundo turno. Tem um grupo que se reuniu, que integra o PT, o PSOL, o PSB, os sindicatos dos trabalhadores rurais, parte dos sindicatos ligados aos professores, tanto no estado como no município, associações de moradores que fizeram essa campanha do Haddad aqui no segundo turno. Nós montamos um grupo que o nome é Em Defesa da Democracia. Então tem esse grupo e lá eles estavam ventilando o meu nome como candidato a prefeito. Eu disse que meu nome nesse momento estaria à disposição mais para agregar alguém, né? Poderia até servir como uma questão de compor uma chapa majoritária, né, de ser indicado como vice. Outros defendem que eu vá para a vereança, né, que eu defenda, né, o direito dos trabalhadores, que a Câmara de Pedreiras tem um espaço para ser renovada. A gente percebe que o povo quer fazer uma renovação na Câmara, uns defendem meu nome ou como vice ou como candidato a vereador. Mas a gente está ainda discutindo isso. Tem o nome do professor Joselito, que ele era do PT, tinha saído, e agora, depois dessa eleição do Bolsonaro, ele voltou, porque ele disse que agora não é mais a questão ideológica de esquerda ou direita, como muitos dizem aí. É aqueles que defendem o bem, é os que amam Pedreiras, é o que ama o Brasil. A luta agora é pela democracia e pela restauração da República, de devolver o direito dos trabalhadores. Agora, por exemplo, está passando uma lei agora na Câmara, depois dessa reforma da Previdência, de demissão de servidores públicos efetivos. Isso é um absurdo. Nem na ditadura militar isso aconteceu. Por exemplo, um trabalhador que é servidor público concursado,
por perseguição ou por qualquer outra coisa, ele pode ser demitido porque o seu diretor lá, que é uma pessoa que geralmente é contratado, né, quem é diretor de um departamento de uma coisa ou outra, é alguém que o prefeito bota por um período de 4 anos, ou o governador, ou o presidente. Então essa pessoa vai preencher um formulário e vai dizer que, por exemplo, o Giovanni Leal, aqui, só para hipoteticamente citar, ele não está, por exemplo, preenchendo os requisitos que a tal administração acha que ele deveria ter, e por isso ele vai ser exonerado, vai ser demitido. E o concurso que ele fez, que ele pagou, que ele estudou e passou, não vai ser levado em conta, vai ser um mero cabide de emprego, como é os contratados em qualquer administração. Mas hoje um concursado não pode ser demitido de nenhuma maneira. A não ser que ele cometa, por exemplo, crime de quê? De dolo. Aí é um processo, já que o Poder Judiciário é que vai decidir. Nesse sistema é o que a democracia permite. Nós temos o Poder Judiciário que toma a decisão. Nesse caso, que eles querem fazer lá na Câmara Federal, essa decisão será monocrática e burocrática por alguém que detém apenas o poder transitório e político durante 4 anos. Então, assim, são coisas que você sabe como é a perseguição política daqueles que não comungam a ideia de quem está no poder político momentâneo. De fato, se transcorrer dessa maneira que você está explicando, é preocupante. Preocupante para o trabalhador, na verdade. Já dando sequência à nossa entrevista, a gente viu nas redes sociais, inclusive na sua, se não me falha foi na sua, que houve uma aproximação com o possível pré-candidato Alexandre Assayante. Essa aproximação aconteceu? Na verdade, o Alexandre Assayante é meu amigo pessoal. A mãe dele, que hoje está no céu junto com a minha, Dona Socorro, que é minha mãe, e a Dona Lourinha, que é a mãe dele, nós somos todos religiosos. Eu sou lá do Santuário de São Benedito, ele também, ele canta na igreja. Eu nunca cantei porque eu nunca tive o dom da música, mas sou um admirador da música. Então a mãe dele era muito amiga minha, da minha mãe. Nós somos amigos, a gente sempre flerta, né? Eu sempre digo, poxa, cara, tu tem muitas ideias boas, eu acho que a gente tem que estar junto. Não precisa ser só no PT, mas pode ser na mesma luta, num projeto coletivo, daqueles que amam Pedreiras, daqueles que querem ver o povo de Pedreiras feliz, próspero, com emprego, com direito à saúde, à educação e à assistência, segurança pública, que temos que pautar a segurança pública, não nessa história do povo mesmo se defender com uma arma. Não, nós queremos que o Estado garanta a nossa segurança, que o Estado recolha as armas da mão daqueles que são bandidos, que o Estado garanta a segurança pública, que o Estado consiga manter a viatura na rua e que faça concurso para a nossa polícia militar, a PM. A PM é uma das polícias que mais trabalham nesse país e que tem o pior salário. É terrível. Um PM, por exemplo, tem que ter outra função, porque ganha, em média, 3 mil, 4 mil reais para trabalhar exclusivamente na segurança pública. Eu acho. Aí está o erro da segurança pública, desvalorização salarial e falta de estrutura para a PM em todos os estados ter uma melhor qualidade de trabalho. E uma pequena pesquisa que eu já fiz na internet, eu consegui visualizar que alguns parlamentares, não sei se da extrema esquerda, tentaram emplacar um projeto onde tira a arma até da mão do policial, a polícia não armada. E eu olhei que se não me falha, era um parlamentar de Minas Gerais, do PT. Uma pessoa com uma pauta dessa sendo encaminhada para a Câmara, representa o que o Rogério vê de PT, vê de Brasil? Olha, eu nem conheço esse projeto ainda, eu acho que eu preciso dar uma olhada. Mas o que a gente defende? A gente defende a polícia cidadã, mais armada. Mas o que é polícia cidadã? É aquela polícia que, por exemplo, trata o homem igual. Por exemplo, só porque o menino é negro, geralmente alguns policiais chegam logo batendo, que aí tem aquela questão do preconceito de classe social. Eu não quero colocar nem de raça, né? Porque geralmente as pessoas que têm menos condições no nosso país, eles são de cor, ou são índios ou são negros. Mas, assim, por exemplo, polícia cidadã não quer dizer polícia desarmada. Polícia cidadã é como a polícia trata
as pessoas, porque eles ganham para garantir segurança ao cidadão. Como é que a gente vai diferenciar o cidadão Rogério, o cidadão Giovanni e você como cidadão, que nós somos cidadãos de bem ou não? A cara da gente não tem uma coisa escrita. Então, é o modo, é o procedimento. Primeiro você investiga, depois aqueles que são mesmo, de fato, os malfeitores, eles devem ser punidos. Mas o ruim é que hoje, para você punir uma pessoa, geralmente é as pessoas que têm menos poder aquisitivo, poder financeiro. Porque se você for negro, mas for filho de um juiz, ou tiver um cargo importante na cidade de Pedreira, todo mundo sabe que você tem. Ninguém vai mexer com você. Então a nossa luta hoje é uma luta de classe, por exemplo, classe social. Quando você tem um poder aquisitivo bom, as pessoas lhe respeitam. Quando você não tem, geralmente você não é considerado. E então isso é que está errado. Nós temos que tratar todo mundo igual, independente dele ter uma conta bancária não, ou com R$5, ou com 10, 20, R$30. Nós merecemos respeito como cidadão. Na tua vontade é sair realmente para vereador ou para vice-prefeito? Na verdade, a minha vontade mesmo, desde a eleição passada, era disputar a prefeitura de Pedreiras, né? Ser o candidato majoritário. Mas nós estamos aí construindo um projeto que não é meu, ele é coletivo. E ele envolve esses 3 partidos que eu citei, né? O PT, o PSOL, o PSB, setores de outros partidos, de esquerda, de centro. Tem os movimentos sindicais, que eles têm muita voz nesse grupo, mais até do que o próprio PT, porque a nossa defesa é o direito dos trabalhadores. E quem faz essa defesa? São os sindicatos. Então hoje o projeto não é meu, o projeto é Pedreiras. Se o projeto de Pedreiras não tem meu nome como majoritário, mas é esse projeto coletivo, eu ir lá estarei. Se tiver uma outra vaga que eu possa disputar e que é esse grupo e o povo sinalize com pesquisas qualitativas, né, apresentando meu nome. Por exemplo, hoje eu estou dizendo que eu não sou candidato a prefeito, eu até sonho e desejo ser, mas eu não sou. Mas se o povo me colocar entre melhor colocado em todas as pesquisas, né, os próprios partidos e o meu vai dizer não. Quem é prefeito agora é você, porque o povo quer. Então, de fato, hoje, o Rogério do PT não está sonhando ser candidato a prefeito. Eu quero, mas não estou sonhando porque estou nesse projeto coletivo. Eu estou querendo construir Pedreiras, uma Pedreiras melhor. E o nosso grupo vai ser o grupo do bem. Então, é um grupo do bem, que quer todo mundo, que quer o bem de Pedreiras. Então, para um grupo assim, eu não posso chegar e dizer que eu sou candidato a prefeito, a não ser que o povo queira, a não ser que o grupo deseje, coloque numa reunião e eu seja aclamado como candidato do grupo. É uma outra história, é uma outra possibilidade, e isso sim poderia, né, convencer eu a pensar diferente do que estou pensando hoje. Então, para finalizar, nessa pergunta, o nosso projeto hoje é Pedreiras. Sonhar uma Pedreiras desenvolvida, que busque o bem comum, que priorize os investimentos em educação, em saúde, assistência social, geração de emprego e renda, e cuide dessa juventude que está vulnerável, que está entrando no caminho das drogas. Nós temos uns projetos aí junto com a igreja de estar evitando que o jovem use a droga, porque depois que usa a primeira vez, você fica numa condição de subserviência da droga, então você não se domina mais. Quem sabe disso é quem tem alguém na família que é usuário de droga. E eu, infelizmente, já tive pessoas assim, que Deus já está cuidando dela lá no céu, mas é terrível. Então, vamos cuidar do nosso jovem e da nossa população. Bom, Rogério, a pergunta que muitas pessoas se fez nos grupos em que eu tive foi que quando encerrou a campanha de 2014, que você era candidato a deputado federal, ficou aquele ar que na próxima eleição de vereador, você estaria assim com o pé dentro da Câmara. Ficou essa sensação, o Rogério agora vai. E aqui de fato tu atribui mais uma dessas suas derrotas. Olha, na verdade aquela eleição foi muito boa, né? Eu tive quase 4.000 votos, em Pedreiras foram mais de 2.000. E eu atribuo aquela não eleição foi porque eu estava disputando uma vaga de majoritária. Eu queria naquela época atender o sentimento dos movimentos populares que me colocou como candidato a prefeito. Então eu estava buscando me posicionar como candidato a prefeito
chegou o período das convenções, nós não tínhamos convencido boa parte do diretório, uma boa parte do diretório já estava com o atual prefeito na época, que era o Totonho Chicote. Uma parte do PT estava compondo o governo e disse que não apoiaria a minha candidatura, porque eles estavam lá comprometidos. Então aquilo ali foi causando alguns problemas. Quando chegou no período da convenção, a gente foi fazer as convenções e outra parte também do partido, muitos, né, tinham apoio de uma boa parte. Mas eu queria ter um apoio completo do partido para ser candidato a prefeito. Porque sem unidade interna, você não disputa uma eleição. E uma parte estava comprometida com o governo do Totonho Chicote, que era o professor Ricardo e João da Eletrônica, eles eram secretários no governo, eu entendi. Eles ajudaram a eleger ele, estavam lá. A outra parte estava sinalizando um apoio à candidatura da Valdirene. E o grupo que me apoiava era um grupo importante, que tinha até maioria para me ser candidato. Mas eu seria candidato com o partido dividido. Seria uma parte dos filiados comigo, candidato a prefeito, a outra parte com o Totonho Chicote e a outra parte com um grupo ligado a Lenoilson, que foi a candidatura de Valdirene. Então eu fiz um debate e o pessoal preferiu que de última hora eu não fosse candidato e fosse candidato a vereador. E quem sabe o que é uma disputa de vereador, o candidato a vereador disputa um cargo e um ano antes ele tem já que decidir se é candidato ou não a vereador. Então, nesse sentido, eu atribuo uma parte disso. A outra parte, eu atribuo a minha própria pessoa, porque a gente é candidato, a gente também é responsável pela eleição ou não. Então, eu fiz a campanha, pedi voto num cenário adverso, com muitas pessoas que me apoiavam, já tinham se comprometido com outras campanhas de vereadores, porque eu estava dizendo que era candidato a prefeito, né? Então, o diálogo foi curto nessa parte. Mas eu tive uma votação de quase 300 votos, e eu acho que é uma votação importante para quem disputa a vereança em Pedreiros. Eu sou filho de pessoas simples, minha mãe não era empresária, não é dona de comércio, nós somos pessoas simples, nascidas aqui do bairro do Diogo. Tem um irmão na atriz dela que é vereador, pelo seu trabalho, pela sua luta. Assim, mas eu sempre fui bem votado, já assumi uma vez 4 meses, fiquei primeiro suplente, e eu nunca fiquei envergonhado da minha votação, porque são votos importantes. Todo mundo vê que uma votação que é no detalhe, que a gente tem perdido a eleição de vereador, e estamos aí vivendo, construindo, lutando pelo direito do povo e acreditando que Pedreiras vai dar um salto de qualidade nas eleições de 2020, e eu quero estar nesse projeto com todos aqueles que amam Pedreiras. Você hoje se posiciona de oposição ao governo que agora está tomando conta do governo que ele faz de baixíssima aceitação com o povo. Olha, na verdade, eu sempre fui oposição ao governo França, porque apoiei a candidatura de Valdirene. Oposição, mas sou amigo do França. Inclusive, quando eu disse que era candidato a prefeito, ele veio dizer também, eu disse para ele, olha, eu torço pela sua candidatura, mesmo se eu for candidato, porque naquele momento ele defendia, né, o direito das pessoas mais pobres, né, e tudo. Então, o projeto dele era muito próximo do meu. E eu sou amigo do prefeito Antônio França. Ele sabe disso, nós ajudamos a eleger Lenoilson na primeira eleição de Lenoilson, ele estava junto. Então, eu torço pelo governo dele, mas eu sou oposição ao governo dele. Oposição porque o povo me colocou na oposição, mas torço para que dê certo. Não, assim, eu não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando, mas eu torço pelo governo do França dar certo. Mas sempre estive na oposição. Passei a compor o governo a pedido do Dr. Alain, naquele momento acreditando que ele ia fazer um governo mais voltado para os movimentos sociais e a valorização do trabalhador, que é o que você tem falado. Ele peca em alguns aspectos nessa parte de valorização dos trabalhadores a nível municipal, mas esse ano ele deu uma reposição salarial, ficou 2 anos sem dar. Na conversa com o sindicato, eu participei de alguns, inclusive como secretário adjunto, pedindo que a gente pudesse dar essa resposta, e esse ano ele deu uma reposição de 10%, mas ainda está deixando a desejar nessa parte e em outras áreas. Mas eu, como amante de Pedreiras, torço para que o governo dele dê certo, para que o povo melhore de vida, melhore a saúde, a educação, a assistência social, mas acredito que em 2020 a gente vai apresentar um projeto alternativo, independentemente dele melhorar ou não o governo dele, porque a gente acredita que a gente pode fazer mais e melhor, sem demérito nenhum ao meu amigo e atual prefeito Antônio França. Como você avalia a possibilidade, se porventura tu vier chegar a ser candidato, a possibilidade de
de compor ou de disputar de frente com o Dr. Alan, que é um cara que aparentemente briga em semelhança ao que você briga na questão social? Olha, na verdade, o Alan, eu sou um grande admirador do político e do ser humano que ele é. Eu tenho dito isso em todo lugar que eu vou, nas redes sociais. Mas assim, como eu falei de projeto, né? Em 2018, a gente apresentou o projeto da candidatura do Haddad no segundo turno. Então, um grupo de pessoas abraçou e depois da derrota que a gente teve a nível nacional, porque em Pedreiras o Haddad ganhou com quase 70%, e esse grupo que estava coordenando essa campanha do Haddad decidiu que a gente apresentaria um candidato a prefeito daquele grupo que ia defender, por exemplo, a prioridade da educação, a reposição salarial dos trabalhadores do município, a valorização do homem do campo, a juventude, o combate às drogas no nosso município, a valorização e o fortalecimento da segurança pública, inclusive uma parceria mais forte com o comando aqui militar. A gente propõe já no nosso plano de governo a retomada dos conselhos de políticas públicas. Nós estamos elaborando Conselho de Política Pública Cidadã, que tinha no passado, no governo de Lenoilson foi feito, implantar, que é discutir com a sociedade e a polícia militar, o 19º Batalhão de Polícia, no comando do Major Ricardo. Nós temos um projeto de reativar o Conselho de Segurança Cidadã, que é aproximar, né, a polícia do cidadão e trabalhar junto para melhorar, né, a nossa segurança pública. Conselho de Política Pública voltado para transparência e fiscalização dos recursos municipais, aqueles que não têm. Conselhos de opiniões que possam propor melhorias para o município, e nós queremos implantar também o orçamento participativo no município de Pedreiras, com esse grupo, com esses atores e com aqueles que ainda vão vir compor com a gente, porque o nosso grupo a gente determinou que é o grupo em defesa da democracia e é o grupo do bem. Então todos aqueles que amam Pedreiras, que querem o bem, independente de ser de esquerda, de direita, de centro, mas eles amam Pedreiras e eles têm Pedreiras como o amor maior, e isso transcenda as barreiras partidárias, é aqui que é o grupo que ele deve estar. Não o grupo do Rogério do PT, não o grupo do Joselito, ou do professor Barreto, do professor Esté, da companheira Icléa, dos outros grupos, do João por Deus, que também está aqui, da companheira Gisele Leal, mas o grupo daqueles que amam Pedreiras. A nossa marca, a nossa ideologia vai ser o amor pelo nosso município de Pedreiras e o que nós temos que fazer, que é responder à altura a esse retrocesso que começou no governo federal e já chegou em Pedreiras. Corte em direitos, diminuição dos recursos da saúde, da educação, da assistência. Como é que a gente vai atender o povo se cada ano aumenta a demanda, o dinheiro tem que aumentar e você está cortando o que tem? É terrível, nós somos contra esses cortes. Isso não resolve a economia. O que resolve a economia é dinheiro na mão do pobre. É mais recursos, financiamento às empresas locais e às empresas nacionais. O empresariado local terá apoio do nosso projeto. Agora, nós não podemos deixar de fora os trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser mais bem servido do governo. Por quê? Porque eles estão na ponta, eles estão sofrendo mais. Tem família aqui que não está tendo condição de comprar uma cesta básica. E se o empresário ficar dando a cesta básica toda vez, em vez de isso ser feito pela ação política do município, ele quebra o comércio. Essa tarefa é nossa como agentes políticos. Melhorar o comércio local, fazer esse diálogo de forças políticas e dar uma injeção na nossa economia municipal. Já que a gente não pode ser o presidente do Brasil em 2020, a gente pode governar Pedreiras e, através dessa experiência extraordinária que nós queremos fazer com esse grupo, apresentar como modelo para o Brasil e acabar com essa pauta de retrocesso do governo atual federal. Hoje não tem como a gente conversar de política municipal sem falar do nome do Dr. Huberto. É uma pessoa que consegue, em inúmeras pesquisas que chegam via bastidor para a gente, despontar na frente. Dr. Huberto é uma pessoa que, na característica dele, também poderia compor com o grupo de vocês? Olha, o Dr. Humberto é meu amigo pessoal, é um excelente médico. Então, assim, eu tenho um carinho especial por ele. Nós só temos divergência na política. Por exemplo, ele é a favor desses cortes
que o governo Bolsonaro tem feito na assistência social, na saúde, na educação. Então, nesse sentido, a gente precisa, né, dialogar para afinar o discurso. Mas ele cabe sim nesse projeto, ele cabe. O que a gente pode melhorar? Por exemplo, defender corte nos recursos da educação pública, na Universidade Federal. E os cortes agora estão chegando na educação básica, né? Está cortando agora 12% do ensino básico, de dinheiro que vem para creche e para escola. E o município de Pedreiras tem pré-escola. Então 12% vai diminuir. No ensino médio, né, que é no estado, está chegando a 20%. E nas universidades federal, todo mundo viu que ele cortou 39%. Dos IFMA chegou além disso. As universidades técnicas, que é o IFMA, que Pedreiras tem uma. Então, uma pauta de retrocesso dessa, apoiada pelo candidato Dr. Humberto, é ruim, é negativo. Não para nós, principalmente para ele. Como candidato a prefeito de Pedreiras, dizer para o povo de Pedreiras que recebe benefícios na educação, na saúde, na assistência, oriundo dessa política de incentivo que foi proposta pelo governo do presidente Lula, que também teve um início também no governo Fernando Henrique, ele propôs na época o Bolsa Escola, Lula criou o Bolsa Família, levou ações sociais afirmativas, ele conseguiu implantar aquele programa Luz para Todo, que colocou energia em todos os interiores do Brasil, em Pedreiras não é diferente, a nossa zona rural não tinha energia elétrica, Lula chegou com essa energia, construiu 7 milhões de residências, gerou 24 milhões de emprego, dando essa assistência mínima às pessoas que nunca fizeram a massa do bolo, mas nunca comeram um pedaço do bolo, que foram os trabalhadores mais pobres. Então, um governo que a gente pensa aqui em Pedreiras é contra todos aqueles que apoiam esse governo Bolsonaro, não porque o Bolsonaro é uma pessoa, por exemplo, sem conteúdo político, não se trata disso, é pelo que ele representa. Ele representa, por exemplo, corte na saúde, corte na educação. Você sabia que cortou de 12 medicamentos que eram entregues de graça para as pessoas de idade que têm hipertensão, diabetes, câncer? Em todos os municípios brasileiros, de 12 medicamentos, ele cortou 8, só está vindo 4. Então, aqueles outros 8 medicamentos custam para algumas pessoas, em média, de 80 até 200 reais, dependendo do medicamento, que era fornecido de graça na farmácia da Rita, em qualquer farmácia conveniada com o governo federal, com a Fiocruz, que o governo federal mandava, porque o povo brasileiro paga imposto, e o governo federal só arrecada e manda de volta através de ações. Em vez de ele construir uma política melhorando o que tinha e corrigindo o que estava errado, ele só está cortando no que estava certo. Nas coisas erradas que ele alegava que o governo do PT fez, que é negociar com essa política da direita lá no Congresso, ele deu 40 milhões de emenda para aprovar a reforma da Previdência. Eu gosto mais de cobrar de quem a gente ajuda a eleger, por exemplo. Se a gente conseguir eleger uma pessoa que representa esse projeto que eu te falei, que é o projeto não é nosso, é daqueles que amam Pedreiras. Se o nosso grupo tiver um candidato e esse candidato chegar ao poder e eu ser um vereador lá com ele, aí é que eu vou cobrar mesmo, porque eu quero que o governo dele dê certo. Para dar certo, ele tem que trabalhar, ele tem que realizar, ele tem que fazer as coisas acontecer. Por exemplo, quem mais ajuda um prefeito a trabalhar no município, isso não é filosofia minha não, está escrito. Estou estudando ciências sociais agora, na teoria, mas na prática eu já vivi isso, que eu sou de movimento popular. Quem mais ajuda o prefeito atual a trabalhar são as oposições ferrenhas, porque apontam os erros. E quando aponta os erros, quem quer trabalhar, corrige. E quando corrige, melhora o governo, melhora a atuação e a sociedade sente a melhoria. Então, eu tenho muita clareza, por exemplo, se o nosso projeto, no caso, hoje nós temos o nome do professor e engenheiro da Caixa Econômica Federal, professor Joselito, e de fato ele é um dos pré-candidatos, né, a ser o candidato desse grupo, que não é só do PT, é do grupo, outros que podem vir, como você citou também, até o jovem doutor Alexandre Assayante, que também nós temos simpatia, que nós estamos trabalhando no grupo, ou pode ser outro, tem o professor Barreto também, que é um homem que pode estar nesse grupo. Então tem várias pessoas, inclusive o meu, como eu disse, que eu só seria se fosse uma questão que o povo abraçasse. Nós estamos abertos a fazer esse debate. Agora, para governar, tem que ter cobrança, fiscalização. Quem quer ser prefeito e não quer ser cobrado, é melhor que reveja. Não seja prefeito, vá fazer outra coisa, vá botar um comércio,
vai vender din-din, geladinho, mic, porque você só fica pedindo para as pessoas comprar, não tem ações para promover. Agora, quem quiser ser prefeito dessa cidade maravilhosa, essa polis chamada Pedreiras, que tem cientistas políticos, sindicalistas fortes, oposição ferrenha, aqui nós temos 6, 7 grupos políticos. Quem governar Pedreiras não vai pegar nada fácil, vai pegar uma cidade que tem muitas coisas para ser feita, uma demanda grande, de milhares de obras para ser feita, de protagonismo, e tem que estar preparado. E eu sei que o grupo que eu estiver vai responder à altura, porque se não responder, eu deixo de ser governo e vou ser oposição. Isso é natural do processo, de quem quer que as coisas dê certo. Mas eu não vejo, por exemplo, nenhuma dificuldade de exigir do governo que eu vou eleger as melhorias, porque eu vou ser um cara mesmo para cobrar, e vou cobrar porque quero que dê certo. Porque quem não quer que dê certo, geralmente fica caladinho, deixando fazer errado. É assim que a política de pedreiro acontece. Tu vê a Câmara brigando ali, tem um ou dois que apontam uma coisa ou outra. E eu gostaria de aqui, nesse momento, fazer uma referência para um jovem que está me chamando a atenção lá na Câmara, e eu acho que a população também está vendo isso, que é o vereador Jotinha. Eu conheço ele, a família dele são de pessoas que fundaram o PT de Pedreiro, inclusive Joselito, professor Joselito, que pode ser nosso candidato a prefeito, é tio dele. Tem a Maria Duel, que foi vereadora em Pedreiro, tem uma tradição política. Ele tem feito a diferença lá na Câmara, inclusive tem votado nas pautas progressistas do nosso sindicato municipal de Pedreiros, que eu sou da diretoria. Ele tem acompanhado, fez algumas intervenções, fez defesa e votou sempre a favor da gente, até agora, né? Não sei amanhã. Tu não acha que nesse momento, já ainda faltando bastante tempo, os grupos que já estão se formando não deveriam se posicionar de forma mais exata ou mais direta ao governo que agora está, que parece não está agradando o povo, os grupos, tipo esse que você acabou de informar para a gente, não me recordo mais aqui qual é o nome. É o Movimento pela Democracia, o movimento que ama o Pedreiro, por amor a Pedreiro. Ele não já deveria estar se posicionando de forma ou de apoio ou de oposição ao governo que agora está tão impopular? Olha, por exemplo, eu sempre estou nas manifestações. Por exemplo, quando tem manifestação nacional, eu, Barreto, José Lito, nós estamos sempre na praça, fazendo protesto. A gente faz a pauta nacional, que é contra os cortes dos recursos na educação, na saúde. A pauta estadual, que é do governador Flávio Dino, que é para ele pagar a reposição salarial dos professores. Nós damos apoio ao governo Flávio Dino, mas nós estamos lá cobrando e achamos que ele está errando. E ele tem errado muito, tem acertado também. Mas nós estávamos lá cobrando, eu, professora Gisele, Barreto, José Lito, e fizemos a cobrança municipal. O prefeito Antônio França resolvesse as demandas locais dos servidores públicos, agente administrativo, OSD, fiscal de tributo, por exemplo, as pessoas da saúde, os enfermeiros ganham muito mal, os enfermeiros ganham salário mínimo em Pedreiras. Nós estamos cobrando isso lá na pauta, no meio da rua. Tem alguns que passam chamando a gente até, desculpe a palavra, dizendo que a gente é desocupado, não tem o que fazer. Nós estávamos lá defendendo o direito das outras pessoas, inclusive da educação dos filhos de quem não pode pagar uma escola privada, porque se acabar o financiamento da escola pública, a escola pública fecha e o filho de quem não pode pagar vai ficar sem aula. Você conhece a escola Janoca Maciel? Conheço. É o melhor IDEB de Pedreiras e da região, a escola Janoca Maciel. Ela ganhou o prêmio de melhor IDEB de Pedreiras e aqui na região ela é uma das melhores. Pode trazer qualquer uma pública para concorrer, inclusive melhor do que privadas, escola privada. E as outras escolas municipais de Pedreiras também são boas. É claro que precisa melhorar. Não estou dizendo aqui que não precisa melhorar, mas se você for olhar as escolas hoje do município de Pedreiras, os diretores, quase todos, são eleitos democraticamente. E a gestão democrática dá uma melhor qualidade na administração. E o IDEB tem melhorado do município por conta disso. É claro que mais investimentos do prefeito e da Secretaria de Educação local melhoraria ainda mais, né? Que a questão de infraestrutura ainda está deixando a desejar. O impeachment da Dilma, na tua opinião, foi golpe? Na verdade, nós tínhamos uma teoria que o impeachment da Dilma era golpe, nós ainda não tínhamos certeza. Mas hoje, depois de 2 anos e pouco, 2 anos e meio, quase 3, nós já temos certeza, foi golpe.
Foi golpe, não houve crime. Você sabe que pedalada fiscal não é crime e ela foi caçada por isso. Não houve crime, não houve dolo. E um outro golpe que também a gente teorizou é que nós acreditávamos que era uma perseguição política, porque nenhum ex-presidente foi preso porque tinha um triplex. Outra coisa, e o Lula tinha um que nem no nome dele estava. Juridicamente, qualquer jurista do planeta Terra e aqui do Brasil vai dizer que Lula não poderia ser criminalizado por aquilo, porque não tem prova que está no nome dele ou que é dele. A nossa lei diz que você só pode ser punido se você for comprovado o crime. A prova, tem que ter o ônus da prova. Só por convicção, por acreditar, por entender, por achar que você é o criminoso, o juiz tem que absolver. Isso está na jurisprudência do Poder Judiciário, não é o que estou falando. Inclusive, eu sou um apaixonado por direito, estou fazendo vestibular esse ano para passar no direito da UEM, já estou terminando ciências sociais, sou historiador e quero dizer para o povo brasileiro, nós do Partido dos Trabalhadores acreditávamos que tinham montado um golpe contra Dilma para prender o Lula. Nós tínhamos essa teoria. Essa teoria se concretizou, Lula foi preso sem provas, ele pode até ter errado no governo dele, mas não errou no sentido de cometer um crime de perder os seus direitos políticos. Por exemplo, vamos citar Fernando Henrique Cardoso, que segundo todas as análises, quando saiu do governo, teve um apartamento em Miami de 11 milhões de dólares. E o Lula disse que deram um triplex para ele que custava 800 mil reais. O Moro disse que era 1 milhão e 800, mas depois do processo dizem lá que era feio, não tinha nada, e foi só 800 mil os investimentos lá. 800 mil, tem gente que é vereador em Pedreiros, tem um apartamento em São Luís que é 800 mil. E o presidente da República, que governou o Brasil por 2 mandatos, não teria condições de ter um apartamento que é algo em torno de 800 mil reais, que não era aquele dinheiro todo. Então, a gente acreditou que foi um boicote. E as investigações daquele Intercept, que muita gente diz que é ilegal, pode até ter sido ilegal, mas comprovou que o Moro cometeu o crime. Ele e o Delagnol, não sei nem se o nome dele é esse mesmo, um promotor de justiça, criando provas que não existiam, buscando coisas onde não tinham, e um juiz fazendo relatórios de como incriminar um réu que ele ia julgar. Então, acho que não precisa eu dizer mais nada, você já sabe que ali, no mínimo, houve uma partidarização do Poder Judiciário pelo Moro e do Ministério Público pelo Delagnol em favorecer um candidato que hoje, com a ida dele para o governo Bolsonaro, caracterizou que ele usou o cargo em benefício próprio para participar de um governo que ele ajudou a eleger, onde a lei diz que é crime um juiz se envolver politicamente. Esse Rogério hoje, ele é um Rogério que quer chegar na Câmara e fazer diferente da Câmara que agora está, essa Câmara que agora está desacreditada, que não dá transparência. Não vou dizer que todos que estão lá é igual, tem bons lá, mas o Rogério que agora está aqui e que se futuramente chegar lá, quer fazer realmente diferente da forma que eles estão fazendo hoje. Com certeza, e se o povo de Pedreiras me honrar com uma representação de lhes representar na Câmara, eu quero fazer diferente, até porque muitos que estão lá, como você mesmo falou, não estão dizendo nem para que eles foram. É um arrozinho com feijão todo dia. Então o povo quer comer, além do arroz com feijão, um bife, ter um frango, uma carne assada. Não dá para a atuação dos nossos colegas, que todos eles são meus amigos, eu conheço de um a um, fazer apenas o arroz com feijão que eles estão fazendo. Até citei o menino que entrou agora, o Jotinha, até tem feito a diferença lá. Mas uma andorinha só não faz o verão, né? É um ditado popular. A gente tem que protagonizar a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Se você é o vereador que está imbuído desse poder representativo que o povo lhe dá e ninguém tira, prefeito nenhum tira um vereador eleito. Você pode ser aliado do prefeito, mas ele não tira o teu mandato que o povo lhe deu. Então, essa prerrogativa de representar o povo será com altivez, com respeito, com autonomia e priorizando a defesa dos direitos do povo de Pedreiras, que é o povo que eu amo. Outra coisa, a gente pode sim, até agora, fazer uma referência e dizer que essa Câmara aí tem algumas medidas que já pode dar uma melhorada, propor a Câmara itinerante,
propor audiências públicas em bairro, porque eles dizem lá, inclusive já falaram para mim, Rogério, mas o povo não vem aqui. Ora, se o povo não quer ir lá na Câmara, por que a gente não vai lá onde o povo está? Vai nos bairros, vai nas igrejas, nos sindicatos, Câmara itinerante. O Alan, vou até citar o doutor Alan de novo, o Alan, quando foi presidente, ele fez isso na época do governo Raimundo Louro, que ele era aliado, ajudou a eleger, e lá os posicionamentos dele era de oposição, mas ele era aliado do Raimundo Louro, inclusive fazia parte do mesmo grupo que ajudou a eleger Raimundo, e ele era presidente da Câmara, mas batia de frente, exigia a transparência, as contas entregues na data certa, não tinha esse negócio de entregar depois, ele não aceitava, então ele brigava, ele cobrava, propôs a Câmara itinerante, fazia audiências públicas em bairros, em associações, em sindicatos, trazia a pauta, e as pautas que tinha dos moradores para determinados bairros para fazer obra, ele priorizava, era aprovada na Câmara, e o Raimundo Louro era obrigado a fazer, porque além do vereador ser forte, que o Alan era, presidente da Câmara, tinha um apoio popular do bairro, o povo ia todinho lá para ver se o Raimundo não fizesse, ele estava lascado. Foi assim que elegeram o secretário de Cultura na época, o nosso companheiro, salvo engano o nome, Manelzinho da Cultura, que a gente chama. Quem elegeu o Manelzinho da Cultura foi uma reunião pública com os intelectuais, eu digo assim intelectuais, porque eles são pensadores, escrevem livros, né, e dizem que eles são imortais. Eu até acredito nisso. Os intelectuais se reuniram e elegeram o Manuelzinho do Boi, que a gente chamava, meu amigo, companheiro, foi eleito por um grupo de poetas para ser o secretário de Cultura no governo de Raimundo Louro. Raimundo Louro coçou a cabeça para cá e para lá, foi obrigado a botar. E o Manuelzinho, diga-se de passagem, fez uma excelente gestão no governo do Raimundo. Por quê? Porque tinha autonomia, porque a cultura apoiava ele e porque ele batia de frente com o Raimundo, apesar de ser amigo e aliado trabalhando para o prefeito. E a cultura, na época do Manelzinho, deu um salto de qualidade na gestão do Raimundo Louro, que eu atribuo mais à classe dos artistas que estava organizado e apoiando o Manelzinho do Boi, meu amigo Manelzinho. Manelzinho, um abraço. Meu irmão, chegando agora no final da nossa entrevista, imagino que você tem as palavras para deixar para o povo que te assiste. Meu irmão, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a vocês, ao Giovanni Leal. Como é teu nome mesmo? Filho. O Filho. Vocês são dois jovens extraordinários, empreendedores. Eu acho que a classe empresarial do município de Pedreiras deve investir nesse canal aqui, que tem audiência. É aqui que acontecem as coisas, porque é aqui que vocês chamam todas as classes políticas para debater o melhor para Pedreiras. E eu amo Pedreiras, e o nosso projeto é o bem de Pedreiras. E se você quer o bem de Pedreiras, você vai fazer parte do nosso grupo. O nosso grupo é do bem, é daqueles que amam a democracia, que querem a saúde pública, que quer o remédio na farmácia básica popular do município, porque a farmácia básica federal já foi para o Beleléu, mas em Pedreiras nós podemos ter a nossa, e é isso que nós temos para trazer para vocês. Façam parte daqueles que amam Pedreiras, que é o nosso grupo, é o grupo do bem, e Pedreiras vai dar um salto de qualidade com todos nós reunidos, e essa imprensa livre, maravilhosa, e os nossos empreendedores de Pedreiras também vão apostar nesse nosso momento democrático e popular de valorização do povo de Pedreiras e da classe trabalhadora. Irmão, obrigado. E a gente pode até retomar em um outro momento, não, quando começar a aquecer a política, uma nova conversa já voltada realmente